Olá, você aluno do Eleve, tudo bem? Estamos aí na aula 3, parte 2. Aula 3, parte 1, nós falamos da leitura bíblica. A gente estendeu bastante ali sobre essa prática para a gente crescer espiritualmente. Mas também nós temos a oração. Nós nos convertemos, nós temos o Espírito Santo como companheiro e nessa nova vida nós precisamos de novas práticas. E o nosso comportamento vai mudar, nós vamos ser parecidos com Jesus a partir do momento em que nós fizemos o quê? Ler a Bíblia e orar, ou seja, usar novos hábitos dessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu já sou crente há muito tempo. Infelizmente, ser crente há muito tempo não significa que você leu muito a Bíblia e que você tem uma vida de oração adequada, uma vida de oração forte. Infelizmente, deveria ser assim, né? Conforme você vai passando o tempo em que você conhece Jesus e é discípulo dele, você vai melhorando a sua vida de oração, a leitura da palavra e você vai amadurecendo mais. Mas, infelizmente, tempo de crente, tempo de cristão, não significa que você tem uma leitura bíblica forte e diária e que a sua vida de oração está funcionando. Infelizmente, isso é uma realidade. Nós vemos crentes que têm 50, 30, 40 anos que frequentam igrejas, mas não têm uma vida de oração. E aí, em sua opinião, o que é orar? Por que é importante orar? O que é orar para você? O que isso vem na sua mente? E a gente precisa entender aqui no nosso país, na nossa realidade brasileira, a oração, nós entendemos que é uma conversa, um diálogo. A gente, quando vê filme, vê uma novela, nós vemos pessoas ali desesperadas por uma resposta. Normalmente, ali num filme, numa novela, ela entra numa igreja, normalmente uma igreja católica, e aí ela vai falando da ansiedade que ela está sentindo, dos problemas que ela está passando, e ela fica ali olhando para uma imagem, etc. Normalmente, o brasileiro, né, na nossa cultura, sabe, né, fazer orações, né? Nós sabemos interceder pelo outro. Quando nós, por exemplo, vamos num hospital e ali aquele hospital não tem um bom atendimento e as pessoas brigam, né, por um paciente que está ali dentro, que precisa ser atendido, que precisa de remédio, isso é uma intercessão. Então, assim, orar por você, ora por mim, ore por mim. Então, brasileiro, nós, na nossa cultura, sabemos como orar. A gente sabe dialogar com as pessoas e sabemos que orar é dialogar com Deus. Então, essa aqui é a resposta para a nossa lição hoje. Orar é o ato de dialogar com Deus, porque ele é uma pessoa, então nós devemos tratar ele como uma pessoa, como Deus e como pessoa, e devemos conversar. E é na conversa que a gente vai estreitando o nosso relacionamento. E é agora sim o teor da conversa. Nós sabemos que orar é conversar com Deus, mas com filmes e novelas e séries que a gente vê, as pessoas vão ali para apresentar problema. Já percebeu isso? Ah, me ajuda, que eu estou passando por isso, passando por aquilo e tal. Aí a pessoa está angustiada, então ela vai passar o problema dela para Deus. Mas será que a oração é só passar problema? Será que a oração é só eu falar das minhas questões difíceis que eu tenho enfrentado? Será que a oração ela deve ser reduzida somente a isso? Não. A oração é um diálogo e esse diálogo, essa conversa, ela vai ter vários momentos. Até porque, vamos agora pensar na gente, quando a gente conversa com alguém. É legal conversar só. É legal conversar com uma pessoa que só chora o tempo inteiro? Que só reclama da vida o tempo inteiro? Você vai conversar com a pessoa, oi fulano, como é que você tá? Ah, eu não tô bem hoje. Aí no dia seguinte a mesma coisa, ah, eu não tô bem, ah, eu não tô legal. Tá acontecendo isso, tá acontecendo não sei o quê. Ah, e aí, como é que tá o seu coração? Ah, eu não sei. É muito ruim, né, gente, conversar com pessoas assim. É legal conversar com pessoas que só ficam falando dela o tempo inteiro. Ah, porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu consegui, porque olha, sabe pra onde que eu viajei? Eu. Não é legal também, não. É legal conversar com uma pessoa que ela está sempre agitada, empolgada, animada, e às vezes você precisa de uma palavra de consolo, ou você precisa conversar com ela para alertar algo sobre ela, mas a pessoa está tão agitada, está numa frequência assim, bem hardcore, assim, bem elétrica. É legal conversar com pessoas assim o tempo inteiro, que fica assim o tempo inteiro? Também não é legal. Então, você imagina, né, a gente conversar com Deus. Você acha legal
a gente chegar para Deus e só ficar chorando? Deus, por favor, e não sei o quê. E tem gente que acha que oração é só isso. Você acha que na sua oração é só para falar de você? Deus, eu tenho isso para fazer. Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero aquilo. Você acha que é legal você fazer uma conversa com Deus e falar só de você o tempo inteiro? Ou você está sempre empolgado, elétrico, fora do normal, ali na presença de Deus, eu sei, mas não tem nenhum momento para você refletir do que ele vai falar, nenhum momento em que você vai meditar no que ele está dizendo para você, já que você está numa conversa, é aquela pessoa que não deixa o outro falar, né? Porque está tão elétrico e aí acaba se embananando nas palavras. Será que Deus gosta de pessoas que oram só assim? Empolgadas, Senhor, agora eu sei, e agora eu vou fazer, e faz aquelas promessas, está muito no emocional. Então esse diálogo ele é pautado por uma conversa, e essa conversa ela tem várias formas de você fazer, e tem vários, como é que eu posso dizer assim, vários itens dessa conversa, dentro dessa conversa. Mas antes da gente falar sobre os itens dessa conversa, nós precisamos entender que esse diálogo, com a própria palavra indicada, né, ela envolve atos de falar e ouvir. Então, na oração, nós falamos com Deus, mas também ouvimos o que ele tem a dizer. Você escuta o que Deus tem a dizer a seu respeito? Você dá tempo para que Deus fale com você no meio da oração? Qual é a experiência que você tem de ouvir a Deus em meio à sua oração? Quando você ora, é sempre uma oração rápida, quando você acorda e você pede proteção antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, ou antes de almoçar, antes de jantar, você ora agradecendo a Deus pela comida, mas você faz da oração um relacionamento para conhecer a Deus, falar e ouvir, você poder dizer e também poder sair dali com uma informação que Ele vai te dar. E é através do diálogo que a gente relaciona com as pessoas. Não tem como você conhecer alguém sem um diálogo. Então, lá no seu trabalho, no seu primeiro dia, você não conhece ninguém, mas você acaba conhecendo alguém, conversando, e aí dependendo da conversa, gostei dessas pessoas, dessas conversas, mas tem gente que você gosta da conversa daquela pessoa, e aí você gosta de dialogar, de falar, de ouvi-la, e aí você pronto, começa um relacionamento, você iniciou ali um relacionamento. Assim também foi com a minha vida quando eu conheci a Angélica. A gente se conheceu à distância, numa sala de bate-papo, a gente nunca tinha se visto na vida, a não ser por foto de internet, na internet, mas a gente sempre conversava, seja digitando, seja falando. A gente já passou assim numa sexta-feira, começar a conversar umas 10 horas da noite de sexta-feira e a gente foi terminar de conversar 5, 6 horas da manhã de sábado. Olha só que loucura! A gente tinha muito assunto, mas foi assim que a gente foi estreitando, e a gente tem um relacionamento hoje, um relacionamento duradouro. Mas é um relacionamento que a gente usa o diálogo. Já pensou se eu paro de falar com a Angélica, casado com ela, eu tenho uma aliança com ela, aí eu paro de falar com a Angélica, e a Angélica para de falar comigo. O que vai acontecer com esse relacionamento, gente? O que vai acontecer com esse relacionamento? A gente vai buscar diálogo com outras pessoas. O relacionamento vai ficar desgastado, fraco, frio, e aí a gente vai receber o aconchego, vamos dizer assim, de outros diálogos. Você tem uma aliança com Deus, não tem? No momento em que você entregou sua vida para Ele? Como anda o seu diálogo com Deus? Como anda as suas conversas com Deus? Quando eu não tenho tempo para conversar com Deus, eu me abro para outros diálogos, para outras conversas. Com quem ou com o que eu estou me dialogando muito e falando mais com esse alguém ou com essa coisa do que o meu próprio Deus. Aquele é quem tem uma aliança. Ele tem uma aliança com a gente também, mas ele já cumpriu a parte dele. E ele sempre, nesse tempo de misericórdia que nós vivemos, é o tempo da graça, ele sempre está ali pronto para nos ouvir, para o nosso retorno. Uma coisa que eu aprendi, eu não lembro a pregação de quem foi, mas eu me alegrei quando eu ouvi: Deus celebra os nossos retornos. Então Deus está ali sempre pronto para que você possa voltar a ter um diálogo com Ele. Então, faça isso. Você que é um crente de 20, 15 anos, ou você que está começando agora, você que está iniciando seu relacionamento com Deus agora, não deixe o seu relacionamento ficar frio. Muita gente se desviou dos caminhos do Senhor porque preferiu ouvir outras coisas,
participar de outras conversas e deixaram de falar com o Senhor. E aí foram seguir os sentimentos, foram seguir a vontade do próprio coração. Eu tenho certeza que não é da vontade de Deus que essas pessoas vivam longe dele, até porque o interesse de Deus é salvar todas as pessoas. Então, assim, esse é o nosso entendimento. Então, não deixe seu relacionamento com Deus ficar frio, não deixe seu relacionamento com Deus ficar fraco, ok? Então, vamos lá, ó. Oração, para a gente poder resumir. Orar é conversar com Deus. Por se tratar de uma conversa, a oração ela deve ser espontânea e não mecânica e nem repetitiva. Por nós não podemos ver e nem tocar em Deus. A oração é um ato de fé. Vamos falar dessa parte mecânica aí. Oração muito mecânica. É aquela oração que você vê no Facebook, no Instagram, um texto bonitinho que mandaram para você no WhatsApp ou em qualquer outra rede social. Ou até mesmo você é mecânico nas suas orações. Ah, eu não posso falar isso com Deus, Ele é santo. E aí você muda a sua voz, né? Tô aqui conversando normal com vocês. Aí depois, Senhor, meu Deus, meu Pai. Gente, ó, por que teve que fazer isso, né? É mecânico também, é sempre repetitivo. E aí você, Senhor, eu confio em ti, nada vai mais mudar. Senhor, eu confio em ti, nada vai. Não é mantra, não, gente. Oração não é mantra. Oração é diálogo, um diálogo espontâneo. É espontaneidade. Porque já pensou, tu vai conversar com uma pessoa, a pessoa muda a voz para falar com você? Você não vai achar estranho? Eu vou achar, gente. Eu vou achar hiper esquisito. Você não vai achar estranho também aquela pessoa que fica repetindo o tempo todo a mesma coisa? Então a oração tem que ser espontânea. Agora, você pode ler uma oração bonita do Instagram, do Facebook, do WhatsApp que te entregam, mas você não pode ser escravo daquilo. Você vai guardar aquele papelzinho aí, todo dia tu vai fazer aquela oração mecânica escrita por alguém. Você precisa ter esse diálogo com o Senhor, uma conversa espontânea com Ele. E nós temos também, ó, a gente não pode ver e nem tocar no Senhor. Então a oração é algo pela fé. Pela fé, eu sei que eu não estou jogando palavras ao vento. Pela fé, eu sei que Ele está me ouvindo. Pela fé, eu sei que Ele me responde. Deus pode responder sim, pode responder não, pode responder espere, ou talvez Ele pode até ficar em silêncio para que eu possa ser provado naquilo e manter aquilo que eu disse na minha oração, de continuar confiando nele. Mas Deus não fica em silêncio porque Ele está irritado com a gente, não. Deus fica em silêncio para nos ensinar e através do silêncio, dependendo do que for, nós vamos o quê? Continuar orando, continuar clamando, para que o nosso coração seja derramado no Senhor. Deus prova a gente, sabia? Porque às vezes a gente ora, Deus responde e tal. A gente já está acostumado com essas coisas, mas vai ter um momento em que vai ser o momento da prova. Na prova, o professor não fala com você. O professor não fala com o aluno. Na hora da prova, você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu durante as aulas. Então Deus vai ter um momento em que ele vai ficar em silêncio. Você não falou tanta coisa na aula, dizendo que você não ia largar ele, que ele era o seu renovo, seu refrigério, seu refúgio, e que você ia continuar confiando nele. E aí você, nos momentos de oração, você orava, cantando canções, dizendo, nada temerei, sei que você está comigo, confiarei em ti, Senhor, minha confiança está em ti. Mas na hora da prova, você vai estar ali às vezes orando e Deus vai estar em silêncio, porque Ele quer que você aprenda a caminhar e Ele quer que você também aprenda a viver de acordo com aquilo que você falou diante dele e Ele aprova. Vai ter um momento em que o Senhor vai estar em silêncio. Mas isso não é motivo para você não continuar orando. Porque Deus é misericordioso, Ele está contigo nessa caminhada. E sabia que tem coisas que Deus não está em silêncio? É você que não está ouvindo a voz de Deus porque você está tão distante. Por exemplo, você está bem perto aí do seu notebook, do seu celular, você está com fone de ouvido, por exemplo, você está ouvindo a minha voz. Se distancia do seu fone de ouvido, tira o seu ouvido da orelha aí e deixa ele aí na mesa, em qualquer lugar e vai se distanciando. A minha voz ela vai ficando o quê? Distante, distante. Vocês não vão me ouvir mais. Se distancia aí do notebook que você tá, deixa o celular num cômodo e vai para outro, vai lá para a rua. A minha voz vai ficando distante. Então tem momentos também que não é Deus que está em silêncio, não. É a gente que está tão distante dele que não escuta o que ele fala. A gente parou de conversar com ele. Ou a gente deixou ele falando sozinho.
Sabia que a nossa desobediência é como se a gente estivesse deixando Deus falando sozinho? Deus já falou que não era para fazer, você vai lá e faz. Você está deixando Deus no vácuo, vamos dizer assim. Então é pela fé que você ora. Eu tenho fé que minhas palavras não são palavras ao vento. E ao conteúdo de oração, gente. Nós temos aí, né? Louvor e adoração, ações de graça, confissão de pecados, intercessão e súplica. São conteúdos dentro da oração. E eu coloco, gente, ainda mais, porque eu não atualizei esse conteúdo, eu gosto de colocar aqui, ó, itens na nossa oração. Por exemplo, louvor e adoração, como já falamos. E o que é fazer uma oração de louvor? Vamos agora aqui destrinchar. O que é uma oração de louvor? Oração de louvor é você elogiar a Deus pelos feitos que ele fez, pelas coisas que ele fez. Então eu louvo ao Senhor pela criação, eu louvo ao Senhor por ter me formado. A adoração é orar reconhecendo quem Deus é. Então na adoração eu reconheço quem Deus é, a sua essência. Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és digno de ser adorado. A adoração. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, único, perfeito, eterno. Adoração. Agora, louvor. Senhor, eu te louvo pelo seu poder, eu te louvo pelas maravilhas, pelos milagres operados, pelos livramentos, tá vendo? Você está louvando pelos feitos do Senhor. Ações de graça é gratidão, então você vai agradecer a Deus, né? Pela sua vida, agradecer pela família, etc. Nós temos também confissão de pecados. Oração para você confessar os seus pecados. E você tem que dar nome a esse pecado, né? Assim, Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não. Confessa o seu pecado. Várias orações na Bíblia, como Daniel capítulo 9, Neemias, vários outros homens de Deus, né, mulheres de Deus, oraram confessando pecados, dando nome ao pecado. Oração de intercessão é você orar a Deus em favor de alguém, em favor de um país, de uma nação, em favor de uma pessoa. Você interceder, você está ali na brecha. É como se você estivesse protegendo aquela pessoa em oração. Na súplica, eu gosto de dividir em 3 tipos, tá? Porque súplica é apresentar a Deus as nossas necessidades. Então eu divido isso em 3. Ó, petição, que é você orar pedindo a Deus algo, mas, gente, isso que você vai pedir, um dom, uma bênção, pedir qualquer outra coisa, normalmente você já sabe que isso está na vontade de Deus para você. Como assim, pastor? Então, por exemplo, eu já sei que faz parte da vontade de Deus que eu pastorei a PIB de Santa Teresa. Então eu oro ao Senhor em favor da igreja. Senhor, nós precisamos de líderes, nós precisamos de membros para isso, não sei o que. Ou seja, eu já sei que é da vontade de Deus que eu esteja naquela igreja. Então, a oração de petição é porque você já sabe que aquilo ali é da vontade de Deus e ele vai te entregar, porque faz parte do plano dele. Então, mas eu não sei se isso é da vontade de Deus, pastor. O que eu faço? Então, na oração, você vai fazer uma oração de consagração. Então, é outro tipo. Tem oração de petição, é aquilo que eu já sei que é da vontade de Deus e eu peço a ele e vai ser liberado. A oração de consagração é: não sei se esse meu sonho, não sei se esse meu projeto, não sei se essa imagem que apareceu na minha cabeça, a imaginação, é da vontade de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou consagrar. Senhor, eu consagro, porque eu não sei se é da sua vontade, mas eu estou aqui consagrando, estou aqui. É uma petição também, mas é uma forma de você consagrar. Senhor, eu quero tanto isso, mas é da tua vontade? Senhor, eu quero tanto formar uma família, eu quero tanto casar, eu quero tanto esse emprego, eu quero tanto mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país. É da tua vontade? Entendeu? Então aí você é uma forma de você consagrar as coisas que você anda sentindo, para que você não seja escravo dos seus pedidos de oração. E nós temos a oração de entrega. Na oração de entrega, você entrega um problema ao Senhor. É uma dificuldade que você está enfrentando, um pecado que você não consegue vencer, é uma preocupação com alguém que está internado e você às vezes não consegue dormir. Então você faz uma oração de entrega, entregar aí os seus problemas diante do Senhor. Eu acho legal, gente, a vida, né, de Jesus, né? Mateus e os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão falar, né, do compromisso de Jesus com a oração. Jesus orava o tempo todo. Jesus orava o tempo todo. E aí tem até uma lista, né, de versículos que você pode anotar aí, porque assim, é incrível a vida de oração de Jesus. Por exemplo, ó,
Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, orando. Marcos 1, 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 6,46. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9,18. Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Lucas 9, 28, 29. Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Lucas 11, versículo 1. Certo dia estava Jesus orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Gente, o nosso mestre Jesus tinha uma vida de oração. E ele normalmente orava de madrugada, porque de manhã, de tarde, de noite ele trabalhava, ele ministrava, então ele orava ali de madrugada. Eu não sei a hora que você vai fazer o seu momento de oração, mas você precisa do seu momento de oração. Sabemos que nós podemos fazer oração sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ou seja, você está no ônibus, lavando louça, arrumando casa, comprando alguma coisa no shopping, mas a sua mente está ligada em oração. Mas você precisa do seu tempo a sós com Deus. Esse momento em que você se derrama diante dele para adorá-lo, para louvá-lo em oração, para você confessar seus pecados, para você ser grato e para você fazer uma oração de entrega, consagração e petição. Você precisa desse momento e também interceder. Interceder pelas nações, por alguém que está enfermo, interceder pela sua família. Então você precisa desse momento para você poder ali se derramar diante do Senhor com intimidade. Beleza, pessoal? Nós temos aí vários assuntos aí sobre oração. E a Bíblia também fala sobre esse negócio de ficar repetindo, tá? Mateus 6, versículos 7 e 8. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Então, aquela questão da repetição, né? Senhor, eu confio no Senhor e eu não vou temer. Senhor, eu confio no Senhor e eu não vou temer. Senhor, eu confio no Senhor e não vou temer. Não, isso não é para fazer oração repetida, ok? Deus já sabe do que você precisa. Então agora você precisa saber o que Deus quer te dar e você vai fazer uma oração de petição em cima daquilo. E enquanto você não sabe, você vai fazer uma oração de consagração. E por que eu preciso de fé? Oração é um ato de fé. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele abençoa, que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam, ok? Então, aquele que ora precisa acreditar e confiar que há um Deus que está ouvindo a gente. Eu preciso crer nisso, que minhas palavras não são jogadas ao vento. Hebreus capítulo 10, do 19 ao 22, vai dizer que pelo sangue de Jesus, podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Como que você tem entrado na presença de Deus? Tem que entrar com ousadia, com confiança, sabendo que você não é sozinho, que você não está só, mas que você tem o Senhor e você pode confiar nele. Então, todas as orações devem ser feitas em nome de Jesus. Muita gente esquece, né? Fala e ora no final, amém. Tem que falar em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Não é pelo nosso nome, não é pela nossa confiança em nós mesmos, não é pela nossa inteligência, nem pelo nosso mérito. Então é no nome de Jesus que nós podemos falar diretamente com Deus. É através de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é que aponta a gente para o Pai, que nos dirige. É através de Jesus que nós somos justificados. É na nossa fé em Jesus que nós somos justificados, ou seja, declarados justos diante do Pai. Então, nós precisamos terminar a nossa oração em nome de Jesus ou em o nome de Jesus. Porque é a partir de Jesus, é por causa de Jesus que nós podemos acessar a presença do Pai e estar na casa do Pai. Amém, gente? Então aqui a gente vai ver agora, já estamos no finalzinho da aula, com que frequência você precisa orar, tá? Então com que frequência você deve orar. Então,
períodos regulares e fixos, períodos especiais, conforme a necessidade e continuamente. Então, o que seria períodos regulares e fixos? Ou seja, seu tempo a sós com Deus. Então, nós temos ali Daniel capítulo 6, no qual o profeta tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Então, Daniel tinha períodos regulares, 3 vezes ao dia. Então, por exemplo, Atos 3:1 e Atos 10:30 vai dizer que alguns cristãos naquela época oravam às 3 horas da tarde. Vou abrir aqui a Bíblia, ó. Atos 10:30. Deixa eu só colocar aqui. Atos 10:30. Vamos lá. Só para a gente poder confirmar. Ó, Atos 10:30. Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos por essa hora, às 3 horas da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes. Ou seja, faz uns 4 dias que ele já estava orando às 3 horas da tarde. Isso é um período que regular. Você tem período regular de oração? Ou você ora só conforme a necessidade? Ah, pastor, é errado orar só conforme a necessidade? Não. Você está passando necessidade, você tem que orar. Mas você só ora na necessidade? Você tem um período regular de oração? Ah, eu oro todo dia. Ah, eu oro todo dia, tal hora. É bom a gente colocar um horário. A gente às vezes peca nesse sentido. E pecar que eu falo aqui é errar. Porque a gente fala assim, não, eu vou lembrar. Mas às vezes a gente não lembra, tá? E a gente precisa forçar a nossa alma a orar, senão ela não ora, tá? A gente precisa ensinar a nossa alma a gostar de orar, mesmo que ela não goste. Então você precisa de um período regular. Você tem período regular, sabe para quê? Para almoçar. Você tem período regular para tomar café. Tem gente que costuma já almoçar 11h30 da manhã. Eu trabalhei numa empresa que a gente chegava muito cedo, então 11h30 da manhã a galera já saía para almoçar. Isso é um período regular. Teve gente assim que saía do cronograma e ia almoçar 1 hora da tarde, já ia almoçar estressado e reclamando, porque mudou o período. Isso para comida, tá? Porque a nossa barriga ronca, e às vezes não é nem questão de fome, não. É porque a gente já aprendeu a comer naquele horário. Agora vamos falar de oração. Se fugir do seu período, você fica estressado? Ou você deixa para o dia seguinte, já que você não conseguiu fazer naquele dia, o seu período de oração? O período, quando foge do seu cronograma, alguma coisa, você já fica irritado. Não foi isso que eu planejei para o dia de hoje. Mas você fica assim, com a mesma intensidade de reclamação, se fugir ali o seu período de oração do lugar? Ou nem tem? Não tem nem período de oração fixo, né? Não tem nem a hora certa. Nem incomodou. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Eu tenho um período fixo, regular de oração. Esse meu encontro com Deus. Nós vemos que lá em Gênesis que o Senhor se encontrava com Adão e Eva na viração do dia. Eu me encontro com Deus que hora do meu dia? Que horas eu me encontro com Deus? É de manhã, de tarde, de noite? Ou eu oro 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite? Que horas que você se encontra com Ele? Aí fica aí para a gente poder pensar. Outra forma de orar é nos períodos especiais. O que seria um período especial? Pode ser durante o dia inteiro, pode ser uma noite inteira, orar por 3 dias. Aí você pode juntar já com um jejum, fazer semanas de oração, relógio de oração, campanha de oração na igreja. Então são períodos especiais, vigília, né? São períodos especiais. E Jesus, né? Antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite toda orando. Está lá em Lucas capítulo 6. Do versículo 12 até o 16. Jesus passou a noite toda orando. Será que a gente pode passar num período especial uma decisão que eu tenho que tomar? Algo que eu tenho que fazer? Então, isso é um período especial. Então, eu passo a noite inteira orando. Eu faço uma campanha de oração, uma vigília. Tem gente que ora conforme a necessidade. Ou seja, nós também oramos conforme a nossa necessidade. Então, você precisa de período fixo e regular. Ou períodos especiais para fazer oração. E orar também conforme a necessidade. Então, você está passando por um problema, está passando por uma situação complicada, você vai orar. Orações de relâmpagos, né? Você está no momento ali, o seu chefe está ali na frente, você está vendo um circo pegando fogo. Então, oração relâmpago ali na hora, tá? Neemias 2:4 fala disso. Porque o rei perguntou para Neemias o que ele queria fazer para a reconstrução de Jerusalém, dos muros. E Neemias orou. Olha isso que legal. Assim, ele orou assim, em segundos, né? É aquela oração bem rápida para poder responder ali diante do rei. E orar continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar, ou orem continuamente. Então você está ali sempre
né? Às vezes você está pensando em coisas do trabalho, mas ó, sempre ali em oração, no seu subconsciente, ou até no seu consciente, mas orando, 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 essa dependência, mostrando dependência de Deus. Então, esses são as frequências de oração, períodos regulares e fixos, períodos especiais, conforme a necessidade e continuamente. E quanto à forma, gente, da oração? A oração ela pode ser em concordância ou ela pode ser o quê? Coletiva. Deixa eu colocar aqui, ó. Já sumiu aqui o slide. Tá? A oração ela pode ser em concordância ou ela pode ser coletiva. Então, por exemplo, você está ali em concordância com alguém, está orando um grupo, né? Coletivo também, está na igreja. Eu gosto de falar de algumas coisas no sentido de você pode orar sozinho, você pode orar com alguém, você pode orar em concordância com distância geográfica, ou seja, eu estou aqui na minha casa, em Santa Teresa, e a pessoa está lá na Tijuca, na casa dela, e o outro está lá em Brasília, e o outro está lá em Pernambuco, e o outro está lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Amazonas. Então, eu posso fazer uma oração, né, e de concordância, mesmo que eu não esteja ali com a pessoa direto com ela no telefone, mas, ó, vamos orar todo dia meio-dia. Então, essas pessoas, mesmo morando distantes, elas vão estar ali orando todo dia meio-dia, em concordância uma com a outra. A oração coletiva é a oração da igreja, oração em grupo, oração na igreja, oração a uma só voz, todo mundo orando junto, né? Então, em concordância, vocês têm o mesmo propósito, ou quando alguém está orando e eu concordo com aquela oração, mas também a oração coletiva é aquela oração que você pode fazer a uma só voz, todo mundo orando junto, ou também junto ali presencialmente, mas você concordando com a oração que a outra pessoa está fazendo. É bem interessante, gente, essa questão de oração. Tem uma vida de oração. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, porque nós temos a nossa escola de oração e você é membro da nossa igreja. Se você não participa, fica o meu convite para você participar da escola de oração. Ah, pastor, mas quarta-feira para mim é tão complicado. Sim, se for complicado participar na quarta-feira, tem os vídeos, né, da nossa escola de oração que é online, você não precisa nem sair de casa para participar ao vivo. Mas se você tem dificuldade de participar ao vivo, você tem acesso às gravações da escola de oração no YouTube, no canal da igreja. Então, acessa lá e participe da escola de oração para que você venha conhecer mais sobre oração. Então, a leitura da Bíblia e a oração, a prática regular da leitura da Bíblia e da oração farão com que você cresça, tá ali faltando o cedilha, né? Farão com que você cresça e tenha saúde espiritual. E aí, quer crescer espiritualmente? Leitura bíblica e oração. São segredos que você que teve a infância na igreja já sabe que fazem parte, deveriam fazer parte ou devem fazer parte da nossa jornada, do nosso cotidiano com o Senhor. Deus abençoe sua vida. Quero orar por você. Senhor, muito obrigado pelos alunos da Escola Eleve, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ter essa aula à distância, que o Senhor possa encorajar cada aluno a ter uma vida de oração constante e a leitura da Bíblia também. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.